Mensagem A Semente da Serpente, pregada por William Marion Branham, no dia 28 de setembro de 1958, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, domingo à noite. Querido Deus, o grande e poderoso Deus, o qual formou tudo pelo poder do seu Espírito e trouxe Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual voluntariamente morreu por nós, pecadores, o justo pelos injustos, para nos reconciliar com este maravilhoso companheirismo que novamente temos com Deus, como somos ensinados na bendita palavra que tivemos companheirismo com Ele antes da fundação do mundo. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus jubilavam, bem antes da fundação do mundo. Como sabemos se isso não foi na mesma época em que o Cordeiro foi morto, quando Deus, em seu grande pensamento, nos viu jubilando e regozijando em nossa salvação por Jesus? E essa noite temos apenas uma amostra daquela grande glória divina que será revelada em sua segunda vinda. Toda enfermidade e tristeza serão aniquiladas. Então teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso, porque assim como é, o veremos. Aqui, quando olhamos para nossas mãos ficando mirradas, nossos cabelos ficando grisalhos e os ombros ficando caídos, estamos cientes de que somos mortais e estamos indo para o pó ao qual nossa cabeça está inclinada agora e de onde viemos. Mas, Senhor Deus, com tanta certeza quanto Tu és Deus, Tu fizeste uma promessa de que ressuscitaríamos nos últimos dias e cremos nela. Solenemente nos apresentamos com nossa fé esta noite em Tua presença, vindo com ousadia, porque Jesus nos convidou a fazê-lo, não porque fizemos algo bom, pois não fizemos nada certo, mas vimos humildemente, professando que possuímos este tesouro por causa da Sua graça a nós atribuída. Portanto, vimos pedindo que nos abençoes esta noite ao trazer a palavra, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que a boca de Deus fale essa noite, que as palavras saiam e penetrem fundo em nosso coração, os ouvintes, e sejamos cheios do teu Espírito e da tua presença. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje e ontem à noite, melhor dizendo, e hoje, falamos sobre o tema primeiro para introduzir. Por que não somos uma denominação? E o fizemos enfaticamente porque não somos uma denominação e porque não cremos em denominações. Porque encontramos na Bíblia que denominações jamais foram ordenadas por Deus, foram ordenadas pelo diabo, e provamos pela Bíblia e como, através de denominações, se traz o erro. Agora, estamos dizendo isso para corrigir e trazer este tabernáculo ao companheirismo em torno da bendita palavra de Deus, que nossa esperança não está baseada no que a denominação diz ou no que qualquer um diz. Está edificada sobre o que o Senhor Deus disse. E essa é a única maneira de podermos ser corrigidos corretamente. E essa manhã eu creio que mencionei 5 artigos diferentes que vieram através da denominação, que de forma nenhuma são mencionados na Bíblia, aos quais as igrejas protestantes estão se submetendo e ensinando como doutrina. A mesma coisa que a velha mãe prostituta, a Igreja Católica, prega e passou para a protestante. E nos submetemos à mesma coisa, a qual é contrária a qualquer parte da palavra de Deus. A primeira igreja denominacional, vimos isso essa tarde na história dos pais de Nicéia, da igreja de Nicéia. Foi após a morte dos apóstolos que vieram os pais de Nicéia e continuaram por vários anos. 325 anos, finalmente chegaram a Nicéia, França, onde tiveram o grande concílio de Nicéia. E lá formaram estes dogmas que a Igreja Católica tem agora e que também foram passados aos protestantes.
E como eu disse no ensino nessa manhã, cada uma dessas eras da igreja, até aquela era da igreja de Tessalônica, os 1500 anos da Idade das Trevas, não houve uma vez sem que ele dissesse: Tu ainda tens o meu nome. E desse outro lado não estavam mais em Cristo. Saíram com um nome denominacional: católico, Lutero, Wesley, Batista, presbiteriano, pentecostal e assim por diante. Mas, pouco antes do encerramento da era, ele disse: Diante de ti pus uma porta aberta. Estão vendo? E essa é a era em que cremos estar agora mesmo, a era da porta aberta, entre a última saída da igreja de Laodiceia. E foram exatamente 325 anos até o Concílio de Laodiceia. E lá eles adotaram estas formas, tais como aspersão, derramamento e falsos batismos, falso Espírito Santo, todas essas outras coisas. Eles adotaram. E foi então que Lutero, sendo sacerdote e tendo saído da Igreja Católica, trouxe junto essas coisas. E daí veio Zwinglio, de Zwinglio veio Calvino, de Calvino veio Wesley, e assim por diante. E continuam passando esses dogmas adiante. E como Deus pôde guiar sua igreja como Deus pode guiar sua igreja quando eles estão seguindo por caminhos que ele nunca criou para que fossem guiados? E lembre-se, em Apocalipse 17 encontramos a mulher. Agora, essas palavras são claras, estão escritas na Bíblia, então suponho que eu possa dizê-las. Disse que essa mulher era uma meretriz. Significa que era uma mulher de má fama, que estivesse casada com um marido e cometesse fornicações com o mundo. E ela era mãe de prostitutas, portanto, tinha filhas. E desenhamos isso geograficamente, e ali eu mesmo, vendo isso na Escritura, vendo suas doutrinas e tudo mais. Creio que o Senhor pôs isso abertamente, que não pode ser nada além da Igreja Católica. É a única que pode ser. E ela deu o que à luz? Às igrejas protestantes. Exatamente, ela deu. E tinha na mão um cálice do vinho da sua fornicação e o dava aos reis da terra. E ela era a governante sobre a terra, espiritualmente falando. E é exatamente isso. Não há outra. Vejam, vamos. Poderíamos voltar a Daniel e ver a imagem. Vejam a imagem. A cabeça de ouro, o reino babilônico. Bronze ou prata, Medo-Persas. Bronze, Alexandre o Grande, e assim por diante. O reino grego, então, os impérios romanos, Roma Oriental e Ocidental, os dois pés. E notem que nesses 10 reinos, o que vem exatamente com esses 10 chifres dos quais estávamos falando esta manhã, em cada um desses 10 reinos que haviam de surgir, havia ferro e barro misturados. E esse ferro vem das pernas, que era Roma. E há um veio de romanismo misturada em toda a nação que há sob o céu, através da Igreja Católica. Exatamente. E eles não se misturariam em parte alguma. E eles se casariam entre si. A Bíblia disse que sim. E veja-os hoje. Seu filho namora uma moça católica. Quando vão se casar, eles têm de prometer criar os filhos como católicos. Veja, vice-versa. Veja, é para romper o poder do outro. Mas que é isso? A Bíblia afirma que isso tudo é uma prostituta. Agora, o que você vai fazer? Isso mesmo. E como os pecados do povo serão visitados? Fomos a Deuteronômio e mostramos que um filho ilegítimo, filho bastardo, não podia nem entrar na congregação do Senhor por 14 gerações. Isso era sob a lei, e Cristo veio para engrandecer a lei. Quanto mais agora? E o que está acontecendo a estas, o que há com essas atrevidas na rua hoje?
Estas mulherzinhas fumantes e que usam shorts atrevidas de cabelo curto e tal? Qual é o problema? É porque a mãe delas agiu assim e visita a iniquidade de uma geração a outra. É isso. E onde chegamos? Chegamos a um ponto que é só um monte de pecado desordenado. É por isso que Deus levantou a Rússia além com uma bomba atômica para acabar com ela, como foi a inundação antediluviana quando ele trouxe as nuvens. Claro que trouxe. E a Bíblia diz que sim. Rússia, o país ateísta como eles são, ateu, tem com certeza desempenhado exatamente pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, justo como era para o rei Nabucodonosor destruir Israel, porque falhou em caminhar com Deus. A Rússia está se levantando para vingar os santos da Igreja Católica do sangue dos santos que ela derramou. A Bíblia disse que sim, vai tomar tudo.